11 atletas brasileiros disputam uma das mais conceituadas competições de fisiculturismo em Orlando. Brasileiros estão entre os 30 finalistas na maior premiação de fotografia do mundo. Estados Unidos registram primeira morte por sarampo no país desde 2015. O governo americano lança Gold Card, uma nova residência permanente para estrangeiros com 5 milhões de dólares. E tem filme brasileiro em sessão única em Nova York sobre a Amazônia. A exibição é gratuita. O filme foi produzido pela Companhia de Teatro Avilola de Curitiba, que há anos desenvolve um trabalho com as comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro. A ideia do evento foi do professor brasileiro Marcos Davi. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo Trump está oferecendo um novo caminho para a residência permanente, mas apenas para aqueles que têm altas condições financeiras. Em 2 semanas, a Casa Branca vai passar a vender o Gold Card, um novo documento que vai custar 5 milhões de dólares. Visto para investidores não é nenhuma novidade. O EB5 existe nos Estados Unidos desde a década de 90, mas agora, sob Trump, o documento passa a ter outro nome e outras regras. I want to be able to have that person stay in the country. These companies can go and buy a gold card. Anunciado apenas como Gold Card ou cartão de ouro, o visto é destinado a quem tem a fortuna superior a 5 milhões de dólares. Não foi ainda publicada nenhuma informação de como que esse programa vai funcionar. Nós não sabemos se vai ser necessário a pessoa fazer um investimento de 5 milhões de dólares ou simplesmente essa pessoa comprovar que ela tem 5 milhões de dólares e trará essa quantia aqui para dentro do país, mas obviamente isso já causou um alvoroço muito grande, porque as pessoas estão sempre procurando uma maneira de tentarem virem para cá, né, ou viverem aqui legalmente. De acordo com a Casa Branca, a ideia é atrair estrangeiros endinheirados para que eles gerem emprego e movimentem a economia local. O Gold Card oferece uma rota para a cidadania e, segundo a administração, vai entrar em vigor dentro de 2 semanas. Não se sabe também se esse valor de 5 milhões de dólares é por pessoa somente, para cada um, ou se a família ou daquele que estiver investindo 5 milhões de dólares poderá também vir junto com este investidor. Dados do Credit Suisse Global Wealth Report mostram que há aproximadamente 1,5 milhão de estrangeiros com fortuna igual ou superior a 5 milhões de dólares e que possivelmente poderiam se candidatar ao Gold Card. Obviamente isso vai ser um benefício ou possível benefícios para um número bem limitado de pessoas que o presidente inclusive acredita que não. Ele acredita que um número muito grande de pessoas terão a possibilidade de poderem vir e morar nos Estados Unidos, receberem a residência e futuramente aplicarem para a cidadania americana. E se você já tem uma residência permanente, é bom ficar atento. A temporada de declaração de imposto de renda termina em abril. Quem não fornecer os dados e não pagar seus tributos pode ter vários problemas, incluindo com a imigração. Isso pode afetar o seu green card. Essa determinação está na lei americana. Qualquer pessoa residente permanente no país deve cumprir com suas obrigações fiscais, caso contrário, pode ter problemas. Pode ser considerado como tendo seu status abandonado e pode até perder o green card. O Departamento de Cidadania e Imigração, USCIS, lembra que é preciso cumprir os prazos exigidos pelo Serviço da Receita Federal. A data final para entregar sua declaração é dia 15 de abril. Se você precisar de mais tempo, pode pedir uma extensão no site do IRS. Seu contador pode solicitar isso sem nenhuma consequência. Mas se atrasar a declaração sem avisar ao IRS, você pode ter grandes complicações com o fisco e a imigração. Declarar os impostos é uma obrigação de ordem fiscal, de ordem tributária, independente do status imigratório. Porém, no caso específico de quem tem um green card, pode perder o seu status legal por causa de questões tributárias? Numa resposta curta, simplista, entre o sim e o não, a resposta seria sim.
Porém, na prática, na vida real, para que alguém perca o green card por problemas tributários, é mais complicado, mais demorado. Na realidade, independente do status migratório, a lei tributária, não a de imigração, a tributária, fala que todos devem pagar e declarar os seus impostos, independente de ter green card, de ter cidadania, inclusive de ser indocumentado. Todos devem pagar os seus tributos. A Casa Branca também anunciou a criação de um registro central de indocumentados. Os imigrantes que não cadastrarem todos os dados pessoais, incluindo a impressão digital, a partir de hoje, vão ser rastreados e podem sofrer multa e até prisão. A nova secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristen Owen, disse que o novo formulário já está em vigor. Os indocumentados com 14 anos de idade ou mais que estão nos Estados Unidos há mais de 30 dias vão precisar procurar o site ou um escritório do USCIS para fornecer as informações como nome, endereço e impressão digital. O DHS vai fornecer um registro, mas esse número não vai valer como status migratório, como autorização de emprego ou qualquer outro benefício. Será apenas controle do governo americano. Quem não obedecer à nova regra será rastreado, multado e pode ser preso. A secretária disse que essa nova medida faz parte da Lei de Migração Nacional. Boston, em Massachusetts, que tem uma das maiores comunidades brasileiras, entrou na mira da Polícia de Imigração. O czar da fronteira, o Tom Homan, criticou a falta de ação das autoridades da cidade que deixam indocumentados criminosos soltos nas ruas. Ele fez uma declaração polêmica, disse que estava indo para a cidade santuário com a Polícia de Imigração e queria levar junto com ele o inferno. Olha só. I'm coming to Boston, I'm bringing hell with me. Homan ainda disse que o governo anterior, o de Biden, autorizou a entrada no país de quase 8 milhões de indocumentados e afirmou que, por causa disso, houve um aumento de 600% na criminalidade e no tráfico sexual no território americano e que isso agora iria terminar. As declarações de Homan foram feitas durante a Conferência Anual Conservadora que aconteceu em Maryland e provocaram críticas e protestos da cidade santuário que existem em Massachusetts. No próximo bloco, a gente te mostra um susto no aeroporto de Chicago. Um jato particular entrou na pista e o piloto suspendeu o pouso segundos antes de tocar o chão. E ainda, a primavera se aproxima e médicos alertam a população para uma estação lotada de pragas e alergias. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. A primavera começa em menos de um mês aqui nos Estados Unidos e os médicos já estão alertando a população para se preparar para o aumento de pragas e alergias em algumas partes aqui do país. As regiões que experimentaram invernos mais quentes e úmidos neste ano são as mais propensas a enfrentar um aumento de pragas na primavera. Isso significa um número maior de doenças infecciosas graves, como salmonela, peste, hantavírus, Nilo ocidental e até Lyme. Aqui em Boston, por exemplo, o inverno mais quente pode ter permitido que muitos ratos tenham sobrevivido ao frio e pode ter empurrado esses roedores para dentro das casas quentes, favorecendo a multiplicação dos animais e suas doenças. Em Cleveland, as condições apenas de frio podem permitir que a população de carrapatos e baratas aumentem conforme as temperaturas esquentam. Este cenário deve se repetir em diferentes cidades de estados como Colorado, Michigan, Kentucky, Louisiana, Utah, Texas e até Washington, D.C. Na Flórida, a National Pet Association emitiu até um alerta de risco, pedindo para os moradores se prepararem para uma primavera intensa de insetos, que transmitem doenças como dengue, zika, chikungunya e outras. A orientação é não sair de casa na primavera sem repelente no corpo.
Susto no aeroporto Midway, em Chicago. Um voo da Southwest quase colidiu com o jato e, por sorte, o piloto conseguiu agir rápido e evitar essa tragédia. As imagens mostram o voo 2504 quase tocando o chão, quando, de repente, um jato particular cruza a pista. O piloto suspendeu o pouso na hora e conseguiu arremeter a tempo de evitar a colisão. A FAA, a Administração Federal de Aviação, disse que a aeronave pequena não obedeceu às ordens da torre. Uma investigação foi aberta para apurar o caso. O avião da Southwest conseguiu pousar em segurança depois dessa manobra de precaução. Esse foi o mais recente incidente envolvendo aviões. Ontem, um avião Delta retornou a Atlanta por fumaça dentro da aeronave. No início do mês, outro voo Delta capotou durante um pouso em Toronto. No mês passado, foram registrados 2 acidentes fatais. O primeiro envolvendo uma colisão aérea entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, D.C. E o segundo, um jato médico que caiu próximo a um shopping na Filadélfia. E a gente segue falando de flagrantes, hora do nosso giro de notícias com vídeos que são impressionantes. Entre os destaques de hoje tem a explosão de um prédio no Kansas e o roubo de um filhote de cachorro de um pet shop com um falso golpe de saúde. No Colorado, as imagens da câmera de segurança mostram um homem desmaiando dentro de um pet shop. Enquanto as atendentes correm para socorrê-lo, um outro homem rouba 2 filhotes de bulldog avaliados em $24 mil cada um. As funcionárias tentam impedir o criminoso de fugir, mas não conseguem. Um homem que fingiu o desmaio acabou preso, acusado de cúmplice no crime. Até agora, apenas um filhote foi recuperado. No Texas, as imagens foram gravadas pela câmera do carro dos bombeiros. Eles estavam atendendo a um chamado de vazamento de gás e, quando se aproximam do prédio, o local inteiro explode. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mais de uma dúzia de negócios vizinhos tiveram que ser esvaziados às pressas por segurança. Na Flórida, um barco virou e afundou em alto mar, perto da costa de Fort Myers. As 3 pessoas que estavam na embarcação escaparam ilesas e acabaram subindo no casco da lancha virada. A guarda costeira recebeu o chamado de socorro e conseguiu resgatar os homens sem dificuldade. Luto e tristeza em Israel. O país se despediu hoje da família Bibas, que foi morta em cativeiro pelo grupo terrorista Hamas. As informações você vê agora com o repórter Matias Brotero. Israelenses se despediram hoje da refém Shiri Bibas e de seus 2 filhos pequenos, Kfir e Ariel. A família foi sequestrada pelo grupo terrorista Hamas e se tornou símbolo de luta pela libertação de todos os sequestrados. Os mais de 100 quilômetros que dividem o ponto de onde o comboio com os corpos partiu até o local onde Shiri, Kfir e Ariel foram enterrados foram marcados de homenagens às vítimas dos terroristas. O enterro dos israelenses aconteceu perto do Kibbutz Nir Oz, de onde eles foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023. Yarden Bibas, marido de Shiri e pai de Kfir e Ariel, foi o único que voltou vivo do cativeiro. Em meio às homenagens, 4 corpos de reféns foram entregues hoje pelos terroristas sem as cerimônias de humilhação do Hamas. Seguindo as normas da trégua, cerca de 600 prisioneiros detidos em território israelense foram soltos. De Rishon LeZion, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, você vai ver que comércios começam a vender ovos avulsos à população e o governo anuncia medidas para conter essa crise dos ovos. Tem também 11 brasileiros que estão disputando uma das mais prestigiadas competições de fisiculturismo em Orlando. Para quem gosta de ovos, por enquanto, as notícias não são animadoras. A crise provocada pela gripe aviária piorou aqui nos Estados Unidos. Faltam ovos nos mercados e quando eles aparecem, os preços estão nas alturas. Alguns comércios passaram a vender esses ovos avulsos. O governo anunciou hoje medidas para combater essa crise. Neste comércio do Bronx, em Nova York, a dúzia de ovos custa quase $11, um preço muito alto para os moradores da região. A saída foi começar a vender os ovos avulsos. 3 unidades custam $2,99. Tengo 40 años en este país, desde que llegué he sido trabajando en una bodega y por primera vez en la historia he podido ver los huevos tan caros.
O proprietário Radimaz Rodrigues diz que mora há 40 anos no país e que nunca presenciou ovos tão caros como agora. Enquanto os comércios pequenos estão fracionando as vendas, os mercados grandes resolveram limitar as caixas para os clientes. A dúzia de ovos já custa entre 11 e 15 dólares em alguns lugares do país. O Departamento de Agricultura diz que esses valores devem subir ainda 41% este ano. Para tentar resolver essa crise, hoje a secretária Brooke Hollins, do Departamento de Agricultura, anunciou novas estratégias. O plano inclui investir 500 milhões de dólares para ajudar a melhorar a biossegurança contra o vírus da gripe aviária nas fazendas, reduzir regulamentações para tornar mais fácil a criação de galinhas no quintal das casas e também importar ovos para reduzir os preços nos Estados Unidos. Nos próximos dias, o país vai importar 420 milhões de ovos da Turquia. A crise é provocada pelo surto de gripe aviária que atinge o país e que já matou quase 160 milhões de galinhas em todos os Estados Unidos. No Texas, foi registrada a primeira morte por sarampo. O estado enfrenta um surto crescente da doença infecciosa, com mais de 130 casos. A vítima fatal foi uma criança pequena que foi hospitalizada na semana passada e não tinha sido vacinada contra o vírus. Essa é a primeira morte nos Estados Unidos desde 2015. As autoridades alertaram que o baixo índice de vacinação infantil no país está provocando esse surto e espalhando o vírus por toda a região. 6 estados já registram a sarampo, que é uma doença altamente contagiosa e que é transmitida pelo ar. Ela pode causar febre, tosse, manchas, erupções pelo corpo e, em alguns casos mais graves, pode levar a cegueira, pneumonia, encefalite e até ser fatal. Melhor maneira de se manter protegido ainda é a vacina. E olha, falando de saúde, fevereiro é o mês do coração, por isso alguns especialistas lembram da importância do check-up e dos cuidados com um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Uma condição que afeta muito a população e pouca gente sabe é a cardiomiopatia, uma doença que afeta o músculo do coração e impede de bombear sangue de forma correta para o corpo. Existem vários tipos de cardiomiopatia. A mais comum é a hipertrófica. Ela é muitas vezes genética, atinge 1 em cada 500 pessoas e é chamada de assassina silenciosa. Essa condição faz com que o músculo cardíaco fique espesso e dificulta o bombeamento do sangue para o corpo. The thick heart muscle itself create rhythm issues. O cardiologista Said Al-Sidawi explica que essa doença afeta as batidas do coração, fazendo com que às vezes ele saia do ritmo, e isso pode levar à morte. O especialista diz que muita gente não sabe que tem esse problema e apenas uma fração da população é realmente diagnosticada com essa condição. Quem tem cardiomiopatia hipertrófica apresenta sintomas como falta de ar, dor no peito, tontura, desmaios. Isso especialmente quando se faz esforço demais, como ao praticar exercícios, por exemplo. Mas o Dr. Said lembra que em muitos casos a doença não tem sintomas, é silenciosa, até você ter uma parada cardíaca súbita. Infelizmente, continuamos vendo pessoas que não procuram atendimento, médicos que não identificam a tempo ou que não reconhecem o diagnóstico apesar de terem uma imagem apropriada, explica o especialista. Os médicos pedem para que as pessoas façam exames regulares e, se caso sintam algum desses sintomas, a indicação é procurar por um cardiologista. A cardiomiopatia hipertrófica tem tratamento e cirurgia. É muito importante que as pessoas tomem cuidado. Primeiro, que façam uma avaliação cardiológica, especialmente antes de praticar esportes. É muito importante que as pessoas vejam um cardiologista antes de praticar esporte para que ele possa detectar precocemente a doença antes que um evento fatal aconteça. Segundo, a investigação genética de toda a família dos portadores de cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, detectada a cardiomiopatia hipertrófica em uma pessoa, é importante que todos os parentes próximos, pais, filhos, irmãos, sejam submetidos a um ecocardiograma, sejam submetidos a um teste genético para que essa mutação, para que essa doença possa ser detectada e tratada a tempo. Começa amanhã um dos festivais mais prestigiados e disputados pelos brasileiros aqui nos Estados Unidos, o Arnold Classic Ohio. É uma competição de fisiculturismo e o Brasil vai ter 11 atletas disputando diferentes títulos, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho.
Músculos bem definidos e performance genuinamente brasileira prometem dominar o palco do Arnold Classic Ohio 2025, que começa amanhã, dia 27 de fevereiro, e se estende até o dia 2 de março, em Columbus, nos Estados Unidos. A competição é um dos maiores eventos de fisiculturismo do mundo e os brasileiros são favoritos nas principais modalidades. O Brasil é um grande celeiro de atleta e cada vez mais estão galgando muito mais as suas categorias. Então, eu fico na torcida dos brasileiros aí no Arnold Classic Columbus, Ohio. O evento, fundado em 1989 por Arnold Schwarzenegger, premia os melhores de 7 categorias e os campeões garantem vaga direto no Mr. Olímpia deste ano. Com 11 atletas brasileiros confirmados, o país segue como uma potência na competição, com Diogo Montenegro, atual campeão da categoria Men's Physique. Ele retorna para defender o título, mas enfrentará uma forte concorrência, inclusive de outros brasileiros, como Guilherme Gualberto, Vitor Chaves, Emanuel Costa e Rafael Oliveira. No Classic Physique, o Brasil será representado por Gabriel Zancanelli e Júnior Jarvorsky. Nas competições femininas, Angélica Teixeira concorre ao título da categoria Bikini International, enquanto Isa Nunes, atual campeã do Mr. Olímpia, disputa com Eduarda Bezerra e Simara Walter o troféu da categoria Wellness International. A grande oportunidade que o atleta pode ter está representando um campeonato desse nível, que é um campeonato internacional. E hoje estamos aqui com um trabalho feito aí de 16 semanas, para poder estar representando não só o trabalho que foi feito com a Fabiana, mas também representar o Brasil. Eu sou atleta amadora, vim aqui para competir. Estou migrando de categoria de Women's Physique para o Women's Bodybuilding, porque o Arnold Classic é um show de grande alcance mundial e onde os brasileiros têm se destacado bastante, e por isso eu vim aqui hoje com a torcida de vocês. A competição terá transmissão somente no canal oficial do evento no site do Arnold Classic Ohio. No próximo bloco, você vai ver que 5 brasileiros estão concorrendo ao maior prêmio de fotografia do mundo. E mais, amanhã tem filme brasileiro gratuito em Nova York sobre a Amazônia. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A Organização Mundial de Fotografia divulgou os pré-selecionados do Prêmio Mundial 2025 da categoria. E entre os 30 finalistas tem 5 brasileiros. Estas são as fotos dos 5 brasileiros selecionados para esse prêmio Sony World Photography 2025. Elas estão entre as 30 finalistas. As imagens foram escolhidas entre mais de 419 mil fotos enviadas de quase 200 países diferentes. Por causa da quantidade, a equipe demorou para conseguir selecionar as melhores. 3 brasileiros, André Tesa, Gui Christie, Lalo de Almeida, concorrem em 10 categorias diferentes. Já Carolina Krieger e Tanaris Tuemer estão entre as que tiveram os trabalhos destacados no concurso. Os vencedores vão ser anunciados no dia 16 de abril. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha como é que está o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem previsão de chuva ao longo do dia com mínima de 15 graus, vai fazer frio nessa área. Nova York, tempo encoberto com máxima de 46. Norfolk, o sol já vai brilhar o dia inteiro, sem nuvens nessa região. Atlanta, tempo encoberto. Na Flórida, a gente tem sol entre nuvens em Tampa e Miami e apenas nuvens em Jacksonville. New Orleans tem previsão de chuva ao longo do dia, com máxima de 68 e mínima de 61. Essa chuva segue em Houston, atinge também San Antônio, com mínima de 68, máxima de 72 nessa área. El Paso não tem chuva, mas também não tem previsão de sol nessa área não. Vai ser nuvem encoberto o dia inteiro. Albuquerque, o mesmo cenário, com mínima de 23, máxima de 45. Phoenix vai chover, gente, mínima de 39, máxima de 61. Las Vegas, sol brilhando, não tem nuvens nessa região, máxima de 59. Em São Francisco, a gente tem tempo encoberto com mínima de 43, máxima de 55 graus.
E essa notícia agora é para os brasileiros amantes da sétima arte. Foram abertas inscrições para bolsas de estudo de mestrado em cinema aqui nos Estados Unidos. A comissão Fulbright vai oferecer aos estudantes bolsas mensais, seguro-saúde e passagem auxílio moradia. Já a CAPES, do Ministério de Educação do Brasil, vai apoiar os bolsistas com $70 mil por ano, que vão servir para pagar taxas administrativas e acadêmicas. O programa começa no ano que vem e tem duração de 21 meses. Para disputar essa bolsa, o candidato precisa ser brasileiro, saber elaborar roteiro de cinema, ter inglês comprovado e não ter nenhum mestrado. Para se inscrever, basta acessar os sites da Fulbright e da CAPES. Lá você encontra todas as informações. Os escolhidos vão ser anunciados em 2026 nos sites das instituições. Boa sorte para os candidatos. Em Nova York, vai ser exibido amanhã, em sessão única e gratuita, um filme brasileiro sobre o Rio Negro, na Amazônia. O longa conta a história da vida dos indígenas e de comunidades ribeirinhas que vivem à borda desse importante afluente. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. O documentário Rio Negro São as Pessoas será exibido em uma sessão aberta ao público e gratuita na New School, em Manhattan. O filme foi produzido pela Companhia de Teatro Avilola de Curitiba, que há anos desenvolve um trabalho com as comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro. A ideia do evento foi do professor brasileiro Marcos Davi. E esse documentário mostra um pouco sobre como é a vida e o dia a dia dessas comunidades que vivem à margem do rio. Nesse momento de emergência climática, é muito importante para a gente poder se conectar, experimentar e ver um pouco do que é a realidade dessas pessoas que vivem e que têm suas vidas tão conectadas ao rio. Esse documentário, ele oferece essa oportunidade super especial de conexão para que a gente possa ver aqui de Nova York como que é a vida dessas pessoas lá no Brasil. Membros da companhia de teatro também responderam dúvidas do público presente, além de dar uma oficina para os alunos da escola na parte da manhã. É um filme que aborda as comunidades ribeirinhas do Rio Negro e fala basicamente, escuta depoimentos de líderes comunitários dessa região. Isso faz com que a gente conheça mais de perto esse universo, que é um universo tão peculiar, tão rico da Amazônia. Apresentar esse filme aqui em Nova York, numa escola como a New School, é um privilégio, porque aqui passaram grandes pensadores do mundo, pensadores políticos, pensadores artísticos, e trazer a obra produzida no Brasil sobre um assunto tão importante quanto a Amazônia para um espaço como esse é muito simbólico, é forte, é importante. A gente está muito feliz. A sessão única acontece nesta quinta-feira, a partir das 16h. Queria aproveitar essa oportunidade para convidar todo mundo que está interessado na Amazônia a vir a encontrar com a gente aqui na quinta-feira. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a companhia de vocês e te espera na próxima edição. Até lá!